Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá, gente, ó. Mais uma linha de química com o professor Thiago. Hoje nós vamos falar do estudo comparativo e energético dos combustíveis, daquela aula que a gente acabou de ver sobre combustíveis, né? Trabalhamos combustíveis fósseis, biocombustível, aquela aula longuíssima, eu sei que ficou longa, mas necessário que fosse tão longa assim pra gente poder falar tudo. Então a gente conseguiu falar tudo de combustíveis fósseis e de biocombustíveis, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar a parte mais quantitativa, trabalhando valores para comparar. E para isso, a gente vai comparar o combustível fóssil com o biocombustível, para ver que o combustível fóssil ele tem mais eficiência, mas de vez em quando o valor do combustível não compensa. Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá, com isso a gente vai ver com exercícios. A seguir são fornecidos os dados da FUVEST, hein? São fornecidos dados relativos ao etanol e à gasolina. Calcule as energias liberadas na combustão de 1 litro de cada combustível. Então eu quero saber a partir de 1 litro qual é a energia liberada, tá bom? Gente, para fazer isso daí, ó, vamos lá para o etanol. A densidade me diz que 1 litro de etanol tem 0,8 quilos. É a densidade do etanol. Isso significa 800 gramas, certo? Se ele quer saber a quantidade liberada de energia em 1 litro, é a mesma coisa que falar a quantidade liberada em 800 gramas, tá bom? Então, ó, 6 quilocalorias, porque é o valor que ele me dá aqui, ó, quilocalorias por grama. 6 quilocalorias para cada 1 grama. Então está aqui 6 quilocalorias para cada 1 grama. Qual é a quantidade de energia liberada para 1 litro? 1 litro são 800 gramas, está aqui. Certo? Então, fazendo a multiplicação, tem o valor de quilocalorias por litro de etanol vai ser 4.800 quilocalorias por litro. Para a gasolina, a mesma coisa, tá? 1 litro de gasolina, só que dá 700 gramas. 11,5 quilocalorias é 1 grama, então 11,5 quilocalorias para cada 1 grama. Se eu tenho 700 gramas, que equivalem a 1 litro, quantas quilocalorias dá? 8.050 quilocalorias por litro da gasolina, tá bom, gente? Vocês veem que a mesma quantidade em volume, então o mesmo 1 litro de etanol e 1 litro de gasolina, olha a quantidade de gasolina liberada, tá bom? Quase o dobro da quantidade liberada por etanol, por 1 litro de etanol. Vocês veem a diferença que dá, tá bom? E no caso do preço, desse combustível aí, tá? A gente está falando de um combustível que a diferença dos preços, ó, entre etanol e gasolina, está, o etanol ele é 65% do preço da gasolina. Compensa por a etanol? Compensa por a gasolina? Vamos ver. Como que a gente vê se compensa por etanol ou compensa por gasolina aqui? É só ver o preço, né? O custo, por exemplo, de 1.000 quilocalorias. É só você ver o preço para uma mesma quantidade de calorias. Então aqui eu estou usando 1.000 quilocalorias. Vamos para o etanol? Como a gente calculou, 1 litro de etanol produz 4.800 quilocalorias. Ele falou que o preço de 1 litro de etanol é 4.800 quilocalorias, tá? E o preço de 1 litro é 65. Então, se é 65, 1 litro, tá? Aqui vai ser centavos, obviamente, mas aqui é o preço que ele usou aqui. Ele está usando um preço relativo, tá bom, gente? É um preço que ele pôs aí no exercício. Então, aqui, só para falar que o preço está 65% do preço da gasolina. Então, 65 é 1 litro. 1 litro é 4.800 quilocalorias. Então, eu estou substituindo 1 litro por 4.800. Qual é o preço de 1.000 quilocalorias? No caso do etanol, 13,54. Tudo bem? E no caso da gasolina? Então, 1 litro, 8.050 quilocalorias. 100 é 1 litro, então esse 100 é o valor é o preço para 1 litro. 1 litro é 8.050 quilocalorias, para 1.000 quilocalorias é X. O preço da gasolina vai ser 12,42 o valor da gasolina para cada quilocaloria. Ou seja, nesse caso está compensando por gasolina, porque o preço pela energia liberada é menor. Tudo bem? Então o preço da gasolina pela energia liberada é menor. Então, nesse caso, compensa por gasolina. Professor, é sempre assim? Não. Vocês viram que não dá para eu comparar o preço pelo litro. Não dá para comparar o preço pelo litro do etanol, tá bom? Uma forma de comparar mais fácil para vocês compararem o preço pelo litro do etanol, vocês têm que lembrar que, como eu disse para vocês, a gasolina é 30% mais eficiente do que o etanol. Então, ela anda 30% a mais, beleza? Então a gente vai ver isso, vai ver o preço do etanol, né, por litro e comparar com o preço da gasolina por litro. Essa comparação, se der acima, se o preço do etanol for acima de 70% do preço da gasolina, aí não compensa. Se o preço do etanol for abaixo de 70% do preço da gasolina, aí compensa por etanol, tá bom?
Exercício 2. Os principais constituintes do gás do lixo e do gás liquefeito de petróleo são metano do gás do lixo e do liquefeito de petróleo e butano. Comparando volumes iguais dos gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, qual deles fornecerá maior quantidade de energia? Justifique usando a hipótese de Avogadro. Bom, a hipótese de Avogadro nos diz que volumes iguais de dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de mols, tá bom? Então eu vou comparar os mesmos volumes, tá? Então, ó, 1 mol de metano tem 208 quilocalorias. 1 mol de butano tem 689 quilocalorias. Gente, obviamente, se eu estou usando 1 mol de metano e 1 mol de butano, eu estou usando o mesmo volume, porque eu falei 1V. Se aqui produzisse 1 litro, aqui também seria 1 litro. Se aqui produzisse 22 litros, aqui também produziria 22 litros. Então, o volume de metano e o volume de butano é o mesmo, que é o princípio de Avogadro. Consequentemente, o mesmo volume de metano e butano, qual produz mais energia? O butano, né? Então essa é a resposta lá. Ó. Logo, o volume de butano libera mais calor na combustão do que o volume de metano nas mesmas condições de pressão e temperatura. Na letra B, ele vai querer que a gente calcule o poder calorífico. O que seria o poder calorífico? Ele pode ser definido como calor liberado por quilograma do material queimado. Então calcule quantas quilocalorias são liberadas por quilograma do metano. Vamos lá então. Ó. O poder calorífico, o potencial calorífico, a quantidade de quilocalorias para cada 1 quilo. Se eu tenho 18 quilocalorias por mol, é a informação que ele me passa aqui, ó, lá, ó. A informação que ele me passa do metano é 208 quilocalorias por mol. Então, se eu tenho 208 quilocalorias para cada 1 mol, e 1 mol de metano é 16 gramas, então estou substituindo 1 mol por 16 gramas, tá bom? O valor de quilocalorias que tem em 1 quilo, que é 1000 gramas, é quanto? 13.000 quilocalorias, né? Fazendo a multiplicação em cruz. 16x é igual a 208 vezes 1000, então vai ser 208.000 dividido por 16, dá 13.000 quilocalorias por quilograma. Esse é o poder calorífico desse combustível. Exercício 3. Para comparar as eficiências de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada da combustão de 1 mol ou grama desse combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis, tá bom? As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são 1 grama, 12 gramas e 16, respectivamente. Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama? Gente, ele está me passando o valor de quilojoules por mol. Eu quero chegar em gramas? Como que eu faço? Simples, é só pegar essa energia e dividir pela massa molar. Por quê? Porque essa energia é o número de mols, então eu quero chegar na massa, é só pegar esse número de mols e dividir pela massa molar. Eu vou fazer isso para todos. Dividindo todos, ó, isso você pode fazer sempre, tá? Para eu comparar as energias. Se eu dividir todas as energias, se tiver em quilojoules por mol, dividir pela massa molar, eu consigo a comparação. Então, no hidrogênio, ó, 286 dividido por 2, que é a massa molar do hidrogênio. O etanol, a mesma coisa. 1.368 dividido por 2, 46. O CH4, 290 dividido por 16. E assim vai, fazendo todas, tá? Qual deles vai ser o mais eficiente? O mais eficiente é o que obtém maior valor, ó, que é, no caso, o H2, 143 kJ por grama de H2. É o hidrogênio, tá bom? Exercício 4, FUVEST. O biogás pode substituir a gasolina na geração de energia. Sabe-se que 60% em volume do biogás são constituídos de metano, cuja combustão completa libera 900 kJ por mol. Uma usina produtora gera 2.000 litros de biogás por dia para produzir a mesma quantidade de energia liberada pela queima de todo, olha lá, 2.000 litros de biogás, de todo o metano, não estou mais falando de biogás, então é aí que a gente começa, tá gente, ó, 2.000 litros de biogás que é liberado, mas eu quero só a quantidade de metano. Metano é 60% desses 2.000 litros, tá bom? Será necessário qual a quantidade de gasolina em litros? Tem algumas informações, né? Volume molar 24 litros para cada 1 mol, então 1 mol de biogás tem 24 litros. Energia liberada na combustão da gasolina, cada 1 litro libera 4,5 vezes 10 a quarta quilojoules. Vamos lá então. Primeiro eu quero saber o biogás, quanto que produz? Bom, como eu quero calcular a energia produzida pelo metano, eu vou primeiro saber quanto tem de metano. 2.000 litros de biogás é 100%, se é só 60% de metano, X, nós chegamos a 1.200 litros de metano. Esses 1.200 litros de metano produz quanto? Como que eu vejo? Ó, 900 kJ por mol. 900 kJ é 1 mol. Tudo bem? 1 mol ele fala que é 24
litros. Então, 1 mol é 24 litros. Mas o professor aqui está falando do biogás. Sim, gente, mas pelo princípio de Avogadro, a gente viu que os volumes são iguais quando são mantidos na mesma condição de temperatura e pressão. Então, 1 mol é sempre 24 litros para qualquer que seja o gás. Então, aqui, 1 mol, 24 litros. Tá bom? Então, 900 kJ estão para 24, se eu tenho 1.200 litros, Y. Isso vai dar, fazendo o cálculo, olha lá, ó. 24 para 1.200, ó, de 24 para 12 é metade com 2 zeros, aumentando 2 zeros, daqui para cá vai ser metade, metade de 900 dá 450, com 2 zeros, 45 mil, tá bom? Essa é a quantidade de quilojoules obtido pelo biogás. Eu quero obter a mesma quantidade de gasolina, como que eu faço? Bom, para a gasolina, 1 litro produz 4,5 vezes 10 a quarta, aumenta 4 casinhas. Opa, dá 45 mil quilojoules. Qual é a quantidade de litros que precisa para obter os 45 mil quilojoules que foram obtidos no biogás? 1 litro, né? Se o biogás obtém 45 mil quilojoules, 1 litro de gasolina obtém os mesmos 45 mil quilojoules. Olha que interessante, né? 1.200 litros de gás metano tem que ser utilizado para obter o mesmo que 1 litro de gasolina. Mas, professor, então por que eu uso biogás? Porque esse gás metano seria inútil, não teria utilidade nenhuma, tá, gente? Ele é obtido, tá? Esse gás metano ele é obtido e ele não teria utilidade. Então a gente pega e utiliza ele de uma outra forma. Tá bom? FUVEST. Carvões nacionais contêm enxofre. O carvão ideal produziria na queima um máximo de energia com um mínimo de poluição. Esse enxofre é a quantidade de poluição que tem. Então o carvão de Tibagi, ele tem menos teor de enxofre, porém ele também produz menos energia, tá bom, gente? Para ele ser ideal, ele tem que ter menos teor de enxofre em relação à energia. Quais são os gases produzidos na queima do carvão? Gente, produz gás carbônico, tá bom? Que é o que causa a poluição, mas também produz, como tem enxofre, também produz o SO2, que gera chuva ácida. Beleza? Então, a queima do carvão produz tanto enxofre, que contém enxofre, produz o SO2, também produz o CO2, que é um dos causadores do efeito estufa. E se a reação ainda for incompleta desse carvão, pode se formar o perigoso CO, que ele combina-se com a hemoglobina do sangue, tomando o lugar do oxigênio e causa a morte por asfixia. Dentre os carvões listados, escolha o que mais se aproxima do ideal. Para isso, vou fazer o cálculo para todos. Ó, cerquilho, 7,5. Aqui eu estou pegando o valor do poder calorífico, né? Quilocalorias por grama, e relacionando com a massa, tanto do carvão primeiro para depois chegar na massa do enxofre. Então, ó, o cerquilho tem 7,5 quilocalorias para cada grama de carvão. Qual é a quantidade para 100 gramas de carvão? Por que eu estou usando 100 gramas de carvão? Porque a quantidade de enxofre é 6%. Então, se eu calcular a massa para 100 gramas, essa massa que eu calculei para 100 gramas é a mesma massa de 6%. 6% seria 6 gramas de enxofre, tá bom? Então, aqui, ó, para cada 100 gramas eu cheguei no valor. Então, aqui o valor vai ser, aqui multiplicando, né? 7,3 vezes 100 dá 730. O valor que eu achei 730 é para cada 100 gramas de carvão, que tem 6 gramas de enxofre. Então, 6 gramas de enxofre tem 730 quilocalorias. 1 grama de enxofre, eu estou comparando todos com a mesma massa de enxofre. Então, 1 grama de enxofre, 121,7 quilocalorias. Isso para o cerquilho, vou fazer a mesma coisa para o rio do peixe, tá? A mesma comparação. Vou fazer a mesma coisa para o Tibagi, a mesma comparação, tá bom? Qual que deu mais energia liberada para 1 grama de enxofre? Para 1 grama de enxofre, para a mesma massa de enxofre, 1 grama de enxofre, qual que liberou mais? O que liberou mais foi o do Tibagi. Então, ele é o carvão que mais se aproxima do ideal. Certo? Exercício 7. São comuns no Brasil veículos com motores que podem funcionar com o chamado combustível flexível, ou seja, com gasolina ou com álcool, em proporções de qualquer tipo. Uma orientação prática para o abastecimento econômico é que o motorista multiplique o preço da gasolina por 0,7 e compare o resultado com o preço do litro do álcool, dizendo aí que o preço da gasolina é 70% maior que o do álcool. Olha lá, gente, aqui tá dando um processo simples de tudo, hein? Ó, você pega o preço da gasolina, multiplica por 0,7 e compara com o do álcool. Se for maior, ele deve optar pelo álcool. Deu para entender? Só isso. Olha que fácil, né? Você não precisa nem de fazer cálculos de porcentagem aí. Você pega o preço da gasolina, multiplica por 0,7. Se esse valor der mais do que o preço do álcool, você vai abastecer a álcool. Tudo bem? Vou te mostrar um teste, por exemplo, na nossa atualidade aqui. Nós estamos com o preço da gasolina
a mais ou menos 3,50, certo? Então, o preço da gasolina sendo 3,50, se eu multiplicar por 0,7, vai dar 2,45 o preço da gasolina. E o do álcool, tem lugares na nossa região, eu estou falando aqui para São Carlos, a minha cidade, tá, gente? Tem lugares na região que o álcool está mais do que 2,45. Aí compensa por gasolina. Aqui em São Carlos, o álcool ele está 2,49. 2,49. Tudo bem? Se for 2,49, está acima desses 2,45. Pronto, compensa por gasolina. Tá bom? Ah, professor, e se eu estiver numa região que a gasolina está quase de R$4, R$3,90? Você vai pegar R$3,90, multiplicar esses R$3,90 por 0,7, isso vai dar 2,73 e você vê o preço do álcool. Se estiver acima de 2,73, não compensa por álcool. Beleza? A razão dessa orientação deve-se ao fato de que, em média, se com certo volume de álcool o veículo roda 10 km, a gasolina vai rodar quanto? Bom, se a gasolina é 70% mais eficiente que o álcool, a resposta já vai nos dar rapidamente o valor, tá bom? Então vai ser próximo de 3 km a mais. 3,3 km a mais. Mas você pode fazer o cálculo, ó. Para o uso do veículo com álcool ou com gasolina ser indiferente, o preço do litro da gasolina multiplicando por 0,7 deve ser igual ao preço do litro do álcool. Então, se com um certo volume de álcool o veículo roda 10 km, com igual volume de gasolina ele vai rodar X. Então nós temos a regra de 3, ó. Né? O mesmo volume, então 10 dividido por X, 10 dividido por qualquer volume, X dividido pelo volume, tudo bem? Vezes 0,7, que é o preço da gasolina. X reais por litro, tudo bem? Ou quilômetros por litro. Aqui 10 km por litro, X km por litro, vezes 0,7, que é o valor multiplicativo que a gente está usando. Então 0,7 passa dividindo, 10 dividido por 0,7 dá aproximadamente 14 km, letra C, tá bom? Aproximadamente, por que aproximadamente? Porque se a gente pensar aí, já que a gasolina, o preço da gasolina tem que dar 70% do álcool, então a gasolina ela tem 30% mais eficiência. Se ela tem 30% mais eficiência, que é os outros que faltam, né, gente? 0,7 seria 70%. Então, os que faltam para completar o 100 são os 30%, indicando que a gasolina tem 30% mais eficiência. 30% de 10 dá 3,3, né? 3,333 e assim vai. Belezinha, galerinha? Alguma dúvida aí é só perguntar, tá? Beijinho no coração de vocês, espero que vocês tenham entendido. É uma matéria muito interessante, vocês vão ter um monte de vestibular. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.